uma dica importante é, sem dúvida, habilitar a autenticação multifatorial. Por outro lado, né, isso para não invadirem o seu e-mail. Agora tem uma outra questão que é se passarem por você em fraudes de e-mail. Isso é comum acontecer também, né? E para essa questão tem uma dica um pouco melhor, mais refinada, que é a gente analisar o DNS da empresa, se ela tem lá chaves DKIM e DMARC, é muito técnico, mas só para deixar uma dica aqui para o pessoal, de analisar se a chave DKIM e DMARC, tem um site que chama mxtoolbox.com, você coloca o seu domínio lá e ele faz um scan de como estão esses parâmetros do seu e-mail. Então essa chave ajuda a proteger que alguém não vá se passar por você no e-mail. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Contar Silveira. Hoje a gente vai falar aqui com um cara especial, um cara inteligente, que tem uma empresa maravilhosa sobre segurança das informações, tecnologia, IA e outras dicas aí de segurança sobre tecnologia, tá bom, gente? Estou aqui com o João Trinca, é nosso parceiro, nosso fornecedor, o cara que ajudou a gente aí em todo esse crescimento do escritório nos últimos anos, aí segurando rabo de foguete para tudo quanto é lado, né, João? Isso aí. João, muito obrigado por aceitar o convite. E eu queria que você mesmo se apresentasse, né, cara? Fala um pouquinho do João, da carreira e da Dorpa também, né? Que é a sua empresa aí, que é a nossa fornecedora aí de segurança e de toda a infraestrutura do escritório de tecnologia. Fábio, obrigado primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado a toda a equipe. Bom, o João é responsável hoje pela Dorpa, né, uma empresa de tecnologia da informação, de segurança cibernética. Trabalhamos com cloud computing e com automação com RPA, e agora a gente está entrando também, conectando IA a tudo isso, né? Acho que, como todos os negócios, é necessário estar atento a essas novas tecnologias e introduzi-las no dia a dia. A minha carreira foi sempre pautada em tecnologia, desde menino, né? Comecei como colaborador de uma empresa de software e lá dentro, né, tive ótimas oportunidades, grandes líderes, e eles me ajudaram muito a constituir essa empresa, que é a Dorpa, e a gente está desde 2010, então, entregando soluções ali com o máximo de zelo possível, tentando agregar o máximo possível para as empresas que são nossos clientes. Legal, cara. E a Dorpa debuta, então? Debutante o ano que vem? Exatamente. 14 anos hoje? 14 anos esse ano. Cara, é um tempão, hein, cara? É um bom tempo. Pensando na estatística brasileira de CNPJs que fecham, né? A Dorpa já é uma vencedora. Já é uma vencedora. E obrigado também, cara. A gente sabe, né? A área de tecnologia não é uma área tão confortável, essa questão de comunicação aqui. Então, todo mundo pode ficar tranquilo, cara, que o importante é isso, as pessoas se conectarem, né? E você tem muito conteúdo para dar de dicas aqui e, assim, traz uma segurança para a gente, para que a gente possa crescer absurda. Vamos falar um pouquinho de segurança, cara? De segurança. Como que tá hoje, né? A gente, né, tem a LGPD aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e tudo que vem acontecendo nesse mercado. Fala um pouquinho pra gente aí. Bom, vamos falar um pouco sobre segurança, tema que você trouxe, e é bem relevante. Acho que esse ano de 2024 é um ano, historicamente, é um dos anos que mais ocorreram ataques cibernéticos, né? A gente vem acompanhando no Brasil e no mundo, né? Participando de fóruns, eventos. Enquanto uns trabalham, os outros estão pensando em fazer sacanagem. Exatamente. Né? E a gente percebe que o crime está migrando para o crime digital, né? Porque é um crime até então impericiável, né? Então, muito mais difícil hoje você ver um assalto a banco, né? Não tem mais. É verdade, hein, cara? Quantos anos faz que explodiam, né? Agências de cidades pequenas? Exatamente. Parou até isso aí, pelo menos. Parou um pouco. Agora está migrando para o crime cibernético. O crime cibernético, ele não é cometido só por hackers, né? Qualquer pessoa que tenha informação privilegiada pode arquitetar um golpe, né? E isso tem realmente potencializado esse crescimento de crimes e ataques, né? Esse ano, especificamente, a gente vem acompanhando um golpe, né, muito famoso, que é o golpe do Reboleto, né? Tem várias reportagens sobre isso, mas basicamente o que o pessoal tem feito é usado uma plataforma para escanear e-mails que têm segurança frágil, né? Então, aqueles e-mails que tem a segurança de único fator, que é uma senha apenas, e não tem uma autenticação multifatorial. Com algumas técnicas, né, de brute force, você consegue quebrar aquela senha em algum tempo. Claro que depende da complexidade da senha.
Mas também tem uma outra forma, né, de acessar esses e-mails, que é através de vazamentos de dados, né? Então, hoje a maioria dos serviços são online e a gente vê por aí que o próprio navegador hoje em dia ele aponta, né, quando a sua senha potencialmente foi vazada, e esse banco de dados de senha fica disponível ali numa Deep Web. Então, de alguma forma, esses golpistas ou hackers, né, como a gente quiser chamar, eles têm acesso a esses bancos de dados e ficam escaneando os e-mails na internet. Quando eles conseguem se conectar a um e-mail, via protocolo IMAP, que é um protocolo que você não percebe, né, eles acessam diretamente no servidor de e-mails, eles entram com um segundo script nessa plataforma que fica escaneando anexos de e-mail para ver boletos, né? Quando eles percebem que tem um boleto ali com um valor considerável, inclusive é parametrizável, né, esse valor, né? Eles retiram o e-mail legítimo da sua caixa de entrada e aí entra uma ação manual. O hacker vai lá, o golpista, altera o anexo do boleto, mantém a maior similaridade possível e altera só o código de barras e volta aquele e-mail para sua caixa de entrada, né? Então, para quem recebe o e-mail, ele veio legitimamente de quem originou. A única diferença realmente é o boleto. Então, se você está no automático, não está atento ali ao banco pagador ou favorecido, que às vezes é até na correria, né, cara? Na correria, isso acaba passando, né? A gente tem hoje, esse ano especificamente, a gente precisou montar uma equipe de emissão de laudos técnicos, análises forenses de ataques hackers para proteger os nossos clientes, para entrar em processos judiciais com mais para juntada de documentos, né? Exatamente. Então, esse ano foi o ano que a gente percebeu uma mudança drástica em relação a esse número, né? E cara, é bom assim que eu vou até pedir para você umas explicações de leigo, né? Como todos os empresários são aqui, e é legal entender assim, essa questão do e-mail frágil. Vamos pensar, né? Pensando nesse ponto, né? O que significa isso, o e-mail frágil, né? Quando que o empresário pode pensar assim, por que você vai falar para ele, cara, o seu e-mail é frágil? Ou vai falar para Fábio, Fábio, seu e-mail está frágil. Qual que é o... É o provedor? Eu fiquei curioso aí. Olha, o e-mail com fragilidade, ele tem uma senha única, né? Então, independente do provedor, se você tem uma única senha, você está vulnerável, né? Ela pode ser quebrada dentro de um período, dependendo, claro, da complexidade, mas a única proteção, né, que a gente pode recomendar nesses casos é a autenticação multifatorial, que é aquele token que a gente recebe no celular ou através de um aplicativo de autenticação. A Microsoft divulgou um número há um tempo atrás de que existem 100 milhões de tentativas de invasão no e-mail por dia. Inclusive o nosso e-mail, o meu e-mail, o seu, se a gente acessar o painel de governança hoje da Microsoft, a gente consegue ver locais que estão tentando acessar contas do nosso domínio. Então, é assustador. Quando você toma ciência, acho que tem aquela questão de enquanto a gente é ignorante no tema, você é salvo. Não vê, né? Não vê. Mas quando você toma essa consciência e enxerga tudo isso, é assustador. Então, uma dica importante é, sem dúvida, habilitar a autenticação multifatorial. Por outro lado, né, isso para não invadirem o seu e-mail. Agora tem uma outra questão que é se passarem por você em fraudes de e-mail. Isso é comum acontecer também, né? E para essa questão tem uma dica um pouco melhor, mais refinada, que é a gente analisar o DNS da empresa, se ela tem lá chaves de KIN e DMARC, é muito técnico, mas só para deixar uma dica aqui para o pessoal, de analisar se a chave de KIN e DMARC, tem um site que chama mxtoolbox.com, você coloca o seu domínio lá e ele faz um scan de como estão esses parâmetros do seu e-mail, né? Então essa chave ajuda a proteger que alguém não vá se passar por você no e-mail. Legal. Qualquer coisa, gente, procura a DORPA, porque nessa eu não vou conseguir ajudar vocês, né? Cara, mas assim, é muito louco mesmo. A gente fala que até tem horas que a gente comenta aqui, cara, santa ignorância, né? Quando você não sabe do risco que você corre, você tudo realmente... Vida, né? Tá tudo bem, né? Aí quando você começa a tomar consciência de que você não tem conhecimento, já é uma primeira etapa. Aí depois você tem a consciência do conhecimento, né? E aí que você consegue tomar as ações. Mas o importante é agora, aqui até com esse nosso bate-papo sobre tecnologia, sobre segurança, sobre a gravidade disso, tornar pelo menos o que era inconsciente, consciente, né? Mesmo que a pessoa continue não tendo conhecimento, porque é algo muito complexo, né? Então imagina aí que a gente está falando com um cara que só como empresário são 14 anos, fora os outros alguns anos que você está nessa área acompanhando tudo o que vem acontecendo. E sobre a lei, cara, a lei de proteção de dados,
Como que o mercado tá se portando aí, né? Porque ela veio com realmente assustando pelas multas, né, João? E aí, como que você viu esse movimento? Quanto tempo faz que isso está, né? Eu não lembro mais a data dela, né? A partir de quando que ela começou mesmo a de repente punir ou multar? E como que as empresas estão se comportando? O que você acha do mercado aí também? Bom, a lei foi sancionada em 2018, né? Ela entrou naquele período de vacatio legis, de adaptação, foi até 2020 e culminou de cair no ano do ápice da pandemia. Sim. E aí, mas ela, sim, era já naquele ano utilizada como base legal em processo de indenização, tanto é que a gente teve alguns casos, né, de empresas brasileiras que tiveram processos indenizatórios a partir da base legal da LGPD. E a partir de 2021, né, por conta da pandemia, o órgão fiscalizador entrou em operação em 2021. Só que qual que é a lacuna ainda, né? O órgão fiscalizador precisa publicar diversas resoluções para nivelar um pouco mais a LGPD. A LGPD é uma lei densa, né, complexa, né, quando a gente fala de dados, e a lei em si deixou diversas lacunas ali para o órgão fiscalizador explicar através de resoluções. Uma das resoluções mais importantes que a ANPD, que é o órgão fiscalizador, publicou, Sim. foi a resolução sobre a dosimetria da multa, né? Que aí, a partir desse momento, eles têm segurança jurídica em aplicar essas multas, como vem acontecendo, né? Sim. E essa dosimetria, ela estipula lá, por exemplo, advertências, sanções, multas leves. O caminho dela, né? Exatamente, o racional da multa. E a partir daí eles têm conseguido já implementar, executar, né, a aplicação de algumas multas. Para o setor privado ainda está bem tímido. Tá? Eles estão focando, claro, em grandes empresas de tecnologia, que é onde há o maior risco mesmo. Né? Uma centralização de dados de forma mais... gigante, né? Assim, de praticamente quase toda a população, né? Sim. E também em órgãos públicos, né? Só que os órgãos públicos, eles não são autuados com multas, eles têm sanções. Então, por exemplo, a gente teve um caso esse ano que foi fantástico o posicionamento da ANPD em relação ao INSS. O INSS teve dados vazados de titulares, não se omitiu em relação a isso, ou seja, ele não publicou, não informou o próprio órgão fiscalizador e nem os titulares. E aí a ANPD, tomando ciência disso, né, fez com que o INSS, o órgão, né, se posicionasse e comunicasse formalmente, né, o que aconteceu, o incidente, o risco envolvido e por aí vai. E como eles analisam isso, né? A gente está falando aqui de golpes, do crescimento do crime digital e todas essas questões envolvidas. O crime digital, ele é muito praticado através desses vazamentos de dados. Então, tem casos, por exemplo, de você se passar por outra pessoa num financiamento, vários tipos de fraudes, né? Tem um número da Febraban que diz que 26% da população brasileira foi vítima de uma tentativa de fraude financeira no ano passado, né? Então, muita gente, cara. É muita gente, e tem diversos tipos de golpes, né? Então, a LGPD, ela tem esse aspecto de trazer uma burocracia para as empresas públicas e privadas, né? Porque traz um rigor maior no manuseio dos dados, traz uma responsabilidade, enfim, traz uma necessidade de cuidado e atenção, colocar em pauta a segurança, né? Mas para a população em si, traz uma ferramenta de proteção dos seus dados para a gente não ficar tão vulnerável em relação a esse tipo de ataque. O basicão da existência da lei é proteger o seu dado pessoal. Exatamente. Né? Assim, você só tê-lo divulgado com a sua autorização, né? E para quem você quer, né? Exatamente. Você não deixa o terceiro que você... eu passei as minhas informações pessoais pro João, o João pode usar. Não pode espalhar, né? Basicamente é isso, né? Exatamente. A LGPD, ela tem esse aspecto da proteção dos dados para esse efeito, esses 80% das consequências, né, que são os crimes digitais, mas também pela questão da privacidade, né? A privacidade é um direito fundamental nosso há muito tempo, né? E ela se tornou impraticável com toda essa transformação com a tecnologia se perdeu, né? Se perdeu. Até a gente fica assim, cara, né, no comecinho, acho que você deve ter sido questionado milhões de vezes, né? Porque você vende essa implantação, né, esse processo para os clientes como um dos trabalhos da DORPA, mas, cara, você deve ter encontrado um monte de empresa. Não, é possível. Não vai funcionar. Como? Não, isso aí não vai para frente.
Sim. Né? E um divisor de águas, né, que a gente coloca nessa objeção é que existe um órgão fiscalizador. Então, qual que é a diferença do Marco Civil, Lei Carolina Dickmann para a LGPD? É que existe um órgão fiscalizador. Se a gente tomar como verdade que a LGPD não vai funcionar no Brasil, é a mesma coisa que a gente tomar como verdade que a Anvisa, por exemplo, não vai funcionar. Existe, ele está claro, incorporando, contratando servidores públicos, tudo mais, se estruturando, né? Mas é um caminho sem volta, até porque não é uma exclusividade. O Brasil não está reinventando a roda. Na verdade, o Brasil está seguindo o que outros países do mundo estão... Mais avançados ainda, né, fazem. Mais avançados estão fazendo para se manter competitivo economicamente, porque existe uma solidariedade ali em relação às responsabilidades, né? Então, cara, eu também tive essa impressão, né? Lá, eu acho que demorou realmente uns 2 anos, né, para despertar. Mas, cara, é de fato mesmo. Falei assim, como assim? É um nível de, eu recebo um currículo que tem dados pessoais e eu não posso indicar aquele currículo para alguém, mesmo sabendo que eu estava ajudando aquele candidato, porque eu não tenho essa autorização. Né? Muito, muito surreal. Mas eu acho que, assim, são novas realidades e a gente, como empresário também, né, que a gente está falando para empresário aqui, a gente tem que se cercar de segurança, né? Então, se é necessário fazer, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer adultos fazem o que tem que ser feito, né? Só a criança que faz o que quer. E tem um benefício para a empresa, né? Que é essa proteção. Quando você pensa em proteger dados pessoais, você não vai falar isso aqui eu vou proteger, isso aqui não. Você vai fazer um trabalho de segurança geral, né? Geral. Isso sobe a régua, né, de segurança. E por incrível que pareça, hoje a segurança é um risco de negócio, não é só um risco de cibernético apenas, né? Como já foi há muito tempo, formata aí a máquina e põe para funcionar de novo. Hoje não, hoje operações param por muito tempo, né? Por conta de ataque cibernético. João, vamos pensar em segurança, vamos tentar puxar aí na sua memória aí, para falar assim, pro leigo do leigo do leigo. Falar assim, eu estou abrindo meu primeiro ponto comercial e assim, 2, 3 dicas aí de segurança básica, cara, que a pessoa tem que ter. Ela tem a legislação toda, né, cobrando dela mesmo o porte de outras, mas se a gente falasse de 2 ou 3 dicas aí, que você acha que é o básico ali, para que a pessoa não deixe de ter. Olha, a primeira preocupação que o empresário tem que ter é em relação às credenciais, né? Então, todos os acessos que ele tem a sistemas, e-mails, bancos de dados. Quando ele abre uma empresa, ele tem lá o GovBR, tem dados ali, né? Coisas que podem... Tem certificado também, certificado digital, boa. E isso tudo traz um risco envolvido. Né? Então, ele tem que... É a assinatura dele, né? É a assinatura dele. Então, ele tem que se preocupar, por exemplo, num GovBR, começando ali da abertura do negócio, em colocar uma autenticação de segundo fator. Essa é a realidade, né? A gente está falando de criminosos e a gente nunca sabe aonde a gente vai ser pego e quando, né? A gente tem que estar sempre atento. Legal, cara. Vamos falar um pouquinho sobre IA, inteligência artificial. Assim, eu já ouvi falar vários né, comentaristas aí, ou caras da área de contabilidade, ou áreas de software, né, desenvolvimento de software, sobre assim, primeiro que é um caminho sem volta, né? De fato, colabora muito pra gente, um ChatGPT, assim, aumenta a nossa produtividade, mas isso está vindo, cara, tomando conta, assim, toda a empresa, ela precisa entender o que a IA vai ajudar ela a ser produtiva, né? Eu acho que nenhum segmento vai escapar da IA. Então dá uma atualizada pra gente aí, inteligência artificial, né? O que ela vem acontecendo, que é absurdo, né? Quem usa um pouquinho aí, mesmo gratuito do ChatGPT, você fala, caracolas! O que é isso? Né? Você printa uma planilha, ele dá o resultado matemático, sabe? Sim. Então assim, até mesmo fórmulas de Excel, você fala, cara, como que eu faço um PROC assim? Cara, você pergunta o negócio, ele manda. Cara, é assim, não é possível, entendeu? Então, qual que é a sua visão? O que você está trabalhando com isso? O que a DORPA também está aí focada nisso? Fala tudo que você puder aí pra gente de IA. Bom, hoje falar de tecnologia sem falar de IA é difícil, né? A gente tem que comentar sobre isso. E a questão envolvida é o impacto, né? O impacto para todos os setores, não só em processos de negócio que dependem de tecnologia, mas para o mercado de trabalho, né? Ou seja, os profissionais precisam se atualizar em relação a isso, e a economia como um todo. Os negócios estão mudando, né? E tudo isso vem sendo muito acelerado pela questão da IA. O uso de IA hoje, a tecnologia em si, ela tem um viés de dar suporte a processo de negócio, ou seja, se uma tecnologia
não te ajuda nos seus processos de negócio, é uma tecnologia que não é aplicável para a sua empresa, né? Mas quando a gente fala de IA, ainda está um pouco, não está tão claro para muitas pessoas essa aplicação, porque às vezes a gente se limita a entender que ela vai nos ajudar com textos, com criativo de texto, correção de texto, e você bem comentou ali sobre fórmulas do Excel que você consegue, às vezes você precisaria de algumas horas para construir lá uma análise, com uma ferramenta de inteligência artificial você consegue fazer isso em alguns minutos, né? Sim. Para quem trabalha com código, né, fazendo código de software e tudo mais, você consegue ter ali um assistente que te ajuda a analisar ou até criar alguns códigos. Na nossa área, por exemplo, muito voltada à segurança e infraestrutura, você precisa criar muito script, né, dentro de servidores e de ambientes, né? Então, isso a gente precisava de algumas horas para produzir e hoje você passa ali o que você precisa e ele te retorna. É claro que ainda tem uma margem de erro. Sim, né? lógico. Mas você sabendo não dá para largar na mão, mas... Não dá pra, é um assistente, né? Não dá para... a gente tá falando, eu acho que eu ouvi um cara falar uma coisa muito legal, né? A IA, a gente está falando de produtividade. A gente não está falando de substituir as pessoas, a gente está falando de você ser mais produtivo. Exatamente. Né? Essa é uma questão que o pessoal comenta bastante, né? O quanto que assusta. A IA vai nos substituir. Até clichê, mas é preciso que a gente volte nesse tema, né? A gente vai ser substituído por alguém que use IA, ou seja, se a gente tem uma equipe de 10 pessoas sem IA, ela tem uma produção X. Se você tem uma equipe de 10 pessoas que usa IA, né, na cultura e está dentro da organização, vai produzir 5x. Né? Exatamente, então, não é essa conexão mesmo, né? Aceitar que dói menos de novo, né? Aceitar que dói menos. E assim, aplicações, poxa, manuseio de dados, né? Grande parte da tecnologia é baseada em transportar dado A para o lado B. Né? Você tem o dado no sistema do governo, por exemplo, precisa trazer para o teu sistema para fazer um processamento, uma análise e voltar para outro lado. Então, esse transporte de dados, por exemplo, existem ferramentas no mercado que são especializadas em fazer isso. Você pega informações aqui, transforma para um layout X e para usar no outro sistema. Né? Hoje a IA te ajuda, inclusive, com isso. Você pode imputar dados lá, planilhas, PDFs, prints, como você comentou, e ela transforma tudo isso no layout que você precisar. Né? Então, ajuda muito nesse manuseio de dados. Teve um caso bem interessante, né, como uma tecnologia substitui a outra. É um caso que é importante comentar. Além da IA, tem um outro fator aí em tecnologia que é o RPA, né? A robotização de processos. Né? Toda empresa está aderindo bastante a isso. RPA, isso. A IA ela é responsiva. Você vai lá, dá um comando e ela te retorna. Né? O RPA você tem como introduzir gatilhos para ação. Então ela tem ali por hora, por agendamento ou por eventos, né? Gatilho para ação. E algumas tecnologias mudam totalmente o processo quando elas entram na variável, na equação. A gente estava criando um robô para entrar no site de uma maquininha famosa no mercado. Ela tem lá as transferências bancárias. Lá, aquilo você consegue exportar. O Pix, que é feito na maquininha, não consegue exportar. E aí, qual era a operação? Você ter que copiar tudo aquilo da página, transferir para um arquivo e aí manusear aquilo para um layout para aí você conseguir fazer a importação, né? E aí a gente estava pensando em fazer um robô para isso, né? Fazer o que o humano faz, né? E aí a gente teve esse pensamento, pô, será que a IA ajuda no quê nesse processo? O que a gente fez? Fez o que você falou, dá um print na tela e fala, gera nesse layout para mim. E está resolvido, não precisou gastar horas criando um RPA, mudou totalmente o processo e resolveu o problema. É muito louco, né? É muito louco. A gente estava fazendo um exercício ontem no acelerador financeiro, a gente estava com a querida Raquel Roller, que é uma mentora lá que dá show. E aí ela falou disso, de dicas, né? Ela falou, é a mesma coisa, toma cuidado só, mas a gente estava falando de precificação. Você estava falando, um baú custa R$50, vou vender 10 baús, eu tenho um custo variável de tanto, mais o transporte, mais o frete, eu tenho um custo fixo da empresa de tanto e quero uma margem de 20%. Cara, coloca isso no ChatGPT, ele te dá a precificação ideal. Cara, um negócio assim, é uma forma, lógico que os sistemas hoje, softwares que são especialistas em varejo, em produto, você vai lá alimentando os seus custos, né? Fixos, despesas ou variáveis, e ele vai te dar a precificação também. Tem o módulo lá, precificação, que depende de uma parametrização também, né? De uma margem que você tem que colocar, tal. Mas depois ela compara, olha, este produto, preço médio do mercado. Sabe umas coisas assim que cara, não é um trabalhinho.
É um trabalho enorme que, o pior de tudo, a grande maioria das empresas de pequeno porte, médio porte, não fazem. E tem acesso, ou fazem errado. E podem ter acesso a isso, né? Então é uma dica numa imersão que, cara, pode te salvar um prejuízo. Entendeu? Será que eu estou precificando certo? O valor do homem técnico é esse e tal. Pelos meus riscos, eu preciso pelo menos de 35% de margem. Quanto eu deveria cobrar a hora? É muito doido, né, cara? Então, assim, é um exemplo do que a gente está falando daí. Fora 1 milhão de robôzinhos. Cara, vamos falar assim, ó, no nome técnico, porque eu também não sou, e eu uso muito. Fiz um robozinho. Cara, traduz pra gente o que é fazer um robozinho. É essa conexão mesmo, você falou, dessa RPA com a inteligência. Como que é na prática fazer um robozinho? Só de forma bem leiga mesmo. O pessoal fala, fiz um robozinho, cara, que pegou isso que copiava daqui e tirava só o que era cor verde para cá, porque eu precisava pegar os cor verde para mandar para algum lugar. Porque eu penso, cara, eu fiz um robozinho que faz isso. Aí um outro pessoa está conversando comigo, não, cara, eu fiz 2 robozinhos que faz isso. O que é isso, né? Cara, dá para contratar um robozinho desse aí? O que é? Tenta traduzir para mim. Se eu entender, o pessoal acha que vai entender. Porque bota um cara operacional, assim, eu sou usuário básico. Mas vamos lá. Vamos lá. O conceito do robozinho é fazer o que um humano faz, repetidamente. Então, ele não tem ali grandes capacidades de análise. Claro que você pode ter critérios e parâmetros, mas se você faz 50 mil vezes uma coisa durante um dia, tem que entrar aqui, fazer isso, né? Um processo repetitivo, muitas vezes, você pode criar uma automação, um robô, para reproduzir aquele comportamento, aquela execução humana, né? E hoje tem diversas plataformas, você pode ir desde as mais tradicionais, como Python, que é uma linguagem de desenvolvimento, mas você tem isso disponível, por exemplo, no plano mais básico da Microsoft, que é o Microsoft 365 por $6, né? Você tem lá automações que você pode criar lá dentro e você pode trazer isso para a sua máquina e ensinar um robô gravando a sua tela. Olha, eu preciso que você todo dia faça esse lançamento aqui, eu faço esse download. Você acha que isso é mais básico para quem está trabalhando ali, dentro de um software, dentro de dados dentro do, vamos pensar assim, de dados dentro de um sistema. Dentro de um sistema, exatamente. Ou planilha, o sistema, é nisso, né? Fica limitado a isso, num ambiente virtual, exatamente. Mas porque assim, se você pensar, fiz um robozinho, aí seria uma indústria, seria um robô mesmo, né? Que ele pode ter inteligência lá dentro, vai falar assim, pega essa peça aqui e separa ela em 3 montes de... Sim, aí... É um robô de verdade, é um robô atrás. Isso. O que a gente consegue... Hoje, grande parte do trabalho está dentro do ambiente virtual, né? Então, esses trabalhos virtuais... que esse robozinho, fiz um robozinho. Boa analogia, isso. E quando a gente fala de IA, existe o robô ele repete o processo que você programou para ele fazer e é limitado na questão de análise. Quando você introduz IA dentro de um robô, e aí você pode ter através de uma API uma conexão ali para que, além da robotização do processo, exista uma análise a partir de IA. Né? Então, esse é um potencial gigantesco dessas duas tecnologias trabalhando juntas. Né? Legal. Porque assim, é um desengravidar mesmo de conhecimento, que eu ouço tanto falar disso, cara, eu fico meio leigo aí dessa questão. E, cara, sabe uma coisa aqui? Eu falei assim, quantas pessoas vocês estão na DORPA? Hoje, CLT, 25 pessoas. Tá, legal. Equipe toda com contrato com terceiros e tal, quanto que dá? Com terceiros, umas 32 pessoas. Cara, normalmente é tradicional a gente falar de gestão de equipe de TI, né? TI é um cara acanhado, mais caladinho. Assim, a gente tá falando, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá falando de média. A gente não está falando de todo mundo, né? E como que é esse desafio, hein, João? Esse é o maior desafio, né? Porque, assim, cara, já é difícil encontrar. A gente sabe que é um profissional hoje muito requisitado, né? Porque a tecnologia é o caminho, né? Eu já ouvi falar e concordo muito que todas as empresas são de tecnologia e educação. Por acaso, vou fazer uma analogia da contabilidade, né? Todas as empresas são de tecnologia e educação. Por acaso eu faço contabilidade. Então, assim, se eu não aceitar, que dói menos, né? Que eu tenho que educar, formar pessoas, que eu tenho que, né, para eu me desenvolver e não estar apto a aceitar a tecnologia, IA e tal, cara, vai dar ruim, né? Então, por isso que todas as empresas são de tecnologia e educação, né?
Por acaso a gente faz outros trabalhos. E como que você encontra esse desafio, cara? Porque é uma mão de obra mais introvertida, na média, mais caladinha, né, tal. Sim. E, cara, você precisa fazer gestão, você precisa motivar, você precisa montar equipe, você precisa... Fala aí pra mim. Bom, é o maior desafio que a gente tem, pelo menos, eu acho que para Como gestor, né? Para Como todo gestor. gestor. Eu acredito para todos, né? Mas é claro que tem exceções ali. Mas o fator humano, né, de lidar com gente, expectativa, cultura, o perfil de cada um é o maior desafio, sem dúvida. A tecnologia é lógica, você vai entender, vai aprender, vai se especializar e vai dar a lógica, né? Agora, o humano se você está olhando para um universo de possibilidades. Então, é um desafio tremendo. O que a gente tem feito, né, como uma empresa, né, de 25 pessoas, é procurado fazer boas contratações, né, não que as pessoas que vinham antes não eram, Não, né, sim, não é mas isso, encontrar o perfil ideal. E isso, algumas ferramentas de tecnologia têm ajudado, alguns parceiros. Vou citar o nome de um aqui, que é a Solids, por exemplo. Sim, ajuda muito. Ajuda muito a gente a criar o perfil do profissional e você já ter uma pré-seleção para uma plataforma que ele já tem um banco, né? Exatamente, tem essa inteligência ali para um método de entender se é mais comunicador, executor. Sim. Então isso nos ajudou ali, bastante. Né? O DISC, exatamente. Nos ajudou bastante a errar menos. A errar menos, bem colocado. Tudo é média. O Marcos Marques fala, cara, Fábio, o empresário ele tem que entender que para ele crescer, ele vai ter problemas, entendeu? O que você precisa é aceitar que você vai ter que trabalhar os problemas, resolver os problemas e, cara, isso sempre vai ser uma média. Você não pode estar com 50 pessoas ruins e 50 pessoas boas, você tem que ter uma média alta, né? E aumentar a sua média. Você pode ter mais clientes, mas, cara, qual que é o NPS deles? Qual que é a satisfação deles? Você pode ter problema? Pode e vai, porque ou você escolhe ter problema ou você escolhe não crescer. Exato. Entendeu? Então, assim... E para isso vocês são exemplo, né? O crescimento de vocês exponencial, né? Pois é, né? Eu já comentei até no workshop que a gente falou, cara, tem provas aí, né? Não é que a gente saiu de 70 para quase 170 pessoas em 2 anos que eu tô contando o ladainha aqui, né? Quem cria o usuário é a Dorpa. A gente cria usuário todo dia. Todo dia. Então, assim, cara, é uma gerência e é uma gestão de atitude também em cima dos erros, né? Então, para ir corrigindo processos, melhorando as coisas. Mas a contratação realmente bem feita é um dos pilares, né? Dos pilares. E o que mais a gente tem feito, né? É se espelhar em parceiros como vocês, entender o que vocês estão fazendo e tentar errar menos possível a partir dessas informações. Mas é o que eu faço também, né? Copiar bons exemplos, né, cara? Ninguém descobriu a roda aqui. De fato, liderança está lá num livro de mais de 2.000 anos, lá a base dela, né? O maior líder da humanidade, e ela vem sendo pauta e base para toda a neurolinguística, todos os livros de liderança. Grandes gestores têm inteligência emocional muito forte, tem inteligência espiritual muito forte, então isso não foge né? Pode pegar os exemplos, pode fazer estatística, né? Se o cara de repente não quer ter outra crença, fala assim, então acredite na estatística, vai. Só na lógica, na estatística, né? Faz na lógica e na estatística, você vai na média, né? Vai fazendo aquilo que a média que tem sucesso faz, né? Boa. Então é esse copiar, né? A gente tem procurado fazer isso, espelhado bastante em vocês, eventos de cultura, dentro da nossa legal, possibilidade, cara. Né? Mas é isso que eles falam, faça, né, cara? Faça. E vamos procurar melhorar cada dia mais. Legal. Ô, João, o negócio passa rápido, passa voando. Tinha muita coisa que eu queria falar aqui, mas a inteligência artificial era algo que a gente passou aqui e ajuda muitas pessoas. Cara, dicas básicas de segurança que, né, a questão de um simples e-mail, de uma senha multifatorial lá, né? Uma coisa mais difícil, porque o pessoal quer sempre colocar a data de aniversário, né? Assim. Tem uma dica conectada com segurança e com IA que eu gostaria de deixar para todo mundo. Legal. Que é você que está começando com IA e usa o ChatGPT, que é o mais comum e realmente o que mais entrega, testado, né? Mais testado. É uma dica de privacidade. Se você tem a versão paga, né, que custa ali em torno de $20, você pode entrar nas opções lá e desativar que ele use os seus casos ali, né, os seus prompts para aprendizado, né, para que você mantenha a privacidade. Então, se você vai imputar dados confidenciais, dados sensíveis, sim, é bom que tenha esse cuidado. É um botão de liga e desliga que tem dentro das configurações lá. Que ninguém vê, né? O usuário que ninguém vê. Até ontem, cara, a Raquel falou, vocês só ocultam lá nomes e tal e sobe a tabela.
né? Testa. Você fala assim, cara, mas coloca lá A, B, C, D, E, F, G, H, sabe assim, deixa o produto, não tem problema, porque isso não é segredo para ninguém no mercado, né? Sim. Mas toma cuidado Tem só que com cuidar, subir né? informação, nome de cliente e tal, porque você tá abrindo, né? Exatamente. São dicas importantíssimas, né? Você vê, cara, tem muito disso também em celular, até em WhatsApp, né, cara? Tem em redes sociais também, né? Que você pode entrar na configuração lá e ocultar algumas coisas que você queira para determinado público, né? Sim, isso reduz muito o risco, né? A exposição, né, da sua privacidade, por aí vai. É, cara, enquanto a gente está trabalhando, tentando copiar o que tem de melhor, tem gente olhando para fazer o golpe, né? E tem muito disso também, né? O pessoal usando tanto pro bem quanto pro mal, né? Criando vídeos que parece que você que está falando e não é você Não falando. copiam a voz, copiam tudo, né, cara? Exato. Então, Impressionante, né? João, obrigado. Eu queria encerrar, né, com nossa tradicional pergunta aí. O que o João Trinca pode contar que foi um fato na sua vida, um marco na sua vida que te fez mudar de cabeça, mudar a mentalidade, mudar a direção? Foi um marco crucial para você, para alguma questão aí. Você tem alguma história para contar para gente? olha, tem uma questão que para nós, né, que viemos de um colaborador para 25, estamos tentando Legal. esse crescimento cada dia mais, que é a persistência. Eu acho que uma das características da DORPA é a persistência. A gente, as lideranças ali, os sócios, a gente tem essa cultura de ser persistente, né, não teimoso, mas ser persistente. O dia a dia do empreendedor no Brasil, você sabe muito bem, né, Fábio, como que é a questão tributária, folha, terrível. tudo, né? Parece que só tem obstáculos, né? E eles gente, só aumentam. E a gente aqui traz outras, né? LGPD, segurança. Então, assim, de tudo quanto é lado, né, João? Exatamente. As ameaças, os problemas, eles nunca vão acabar, né? A gente tem que estar persistente e procurar ajuda, né? Procurar se espelhar em pessoas que tiveram esse sucesso para que você consiga copiar e errar menos. Eu acho que é muito disso. Legal, João. João, obrigado, cara. Eu que agradeço, O bate-papo foi top. Um cara de TI que fala desse jeito, hein, cara? Pô, claro, tranquilo, didático, né? Porque é difícil entender. É um assunto que poucos falam. A contabilidade também tem disso, né? Sim, poucas técnica, pessoas né? conseguem se fazer entender, né? Então acaba sendo uma comunicação muito truncada. Então, parabéns por essa postura, que é uma qualidade específica do João em especial, e obrigado pela parceria, cara. Eu que agradeço e obrigado pelas perguntas muito bem colocadas, pelos casos que você trouxe, e isso me ajudou também a esclarecer alguns temas. Obrigado, João. Tamo junto, hein? Tamo junto. Galera, até o próximo. Abraço. Pode contar.